Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, começo por lhe agradecer que, certamente por uma mera coincidência, recebemos hoje uma resposta do seu gabinete a uma pergunta que submetemos no dia 31 de janeiro, relativamente aos Leopard 2. Portanto, queria-lhe agradecer a coincidência da chegada da resposta formal via plataforma ao dia da audiência em que aqui veio. E também, quer dizer, é uma resposta que é uma não resposta. Uma não resposta porque acaba por dizer algo que já era público e tem outra característica de ser uma não resposta que já lá vou. Não posso também deixar de notar a curiosidade que na resposta que envia a certa altura diz, após diversos contactos com os países aliados, avaliação do sistema das forças e ouvidas as Forças Armadas, Portugal anunciou em 8 de fevereiro a disponibilidade em fornecer 3 carros de combate de última geração, Leopard 2, etc. E, Sra. Ministra, foi no dia 8 de fevereiro, porque o Sr. Primeiro-Ministro estava aqui no plenário e fomos nós que lhe perguntámos, porque, posso-lhe recordar, nesse dia, eu acho que estava em Castelo Branco ou na Guarda, se não me lembro, e cerca de 15, 20 minutos antes do Sr. Primeiro-Ministro dizer isto, a imprensa estava-lhe a perguntar e a Sra. Ministra deu uma resposta redonda à imprensa, sem dizer o número de equipamentos. Portanto, Portugal anunciou a 8 de fevereiro, foi porque o Sr. Primeiro-Ministro foi questionado aqui no plenário. Portanto, estas respostas têm sempre a sua piada. E já que falamos dos Leopard 2 e estamos a falar da Ucrânia, quero-lhe dar os parabéns pela sua visita a Kiev. Não estou a ser irónico agora, como tive até no minuto anterior. Aqui não estou a ser irónico, quero mesmo dar os parabéns e gostava de destacar 2 frases suas nessa visita, quando lá estava. A primeira é que disse que há limites, naturalmente há limites, mas também há a possibilidade de ajudar de múltiplas formas e quero-lhe agradecer por isso, porque se não se deve fazer isto a ninguém, muito menos ao povo ucraniano neste momento, é estar a criar expectativas que depois podemos não cumprir. Portanto, afirmar que há limites acho que é algo que deve ser feito, devemos ser verdadeiros. E depois outra frase da Sra. Ministra que foi construir um mundo onde as fronteiras não se definam pela força, a defesa da Ucrânia é também a nossa defesa, a segurança da Ucrânia tem a ver com a segurança da Europa. E permita-me, tenho aqui uma ligeira divergência, porque eu quero acrescentar algo, é que a segurança da Ucrânia não tem a ver só com a segurança da Europa, é mesmo com a segurança do mundo. Eu fiquei muito preocupado recentemente quando Stoltenberg referiu que a Europa poderia não ter capacidade de produção para aquilo que era a demanda da guerra da Ucrânia e depois, 2 dias depois, veio dizer um bocado o dito por não dito, acalmar a opinião pública a dizer não, os estoques estão repostos, etc. E muito se tem falado nos últimos dias, por ocasião da visita que o Sr. Presidente da República do Brasil vem fazer a Portugal, muito se tem falado da importância geoestratégica, geopolítica, da questão da lusofonia, da nossa relação com o Brasil, da importância que o Brasil tem para nós em termos de política externa, diplomacia, e nós concordamos com isso tudo. E recordo que houve uma visita recente aqui do chanceler alemão ao Brasil, para pedir exatamente ao Brasil, para ajudar neste esforço da Europa em apoiar a Ucrânia em termos de capacidade defensiva, em termos de material para a capacidade defensiva da Ucrânia, e o chanceler alemão teve uma resposta negativa do presidente do Brasil. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero falar, nesta sequência toda, e por aquilo que disse na visita que fez, é se já falou com o seu homólogo brasileiro, Ministro da Defesa do Brasil, para tentar sensibilizá-lo, já que os países lusófonos têm todos uma relação muito umbilical e conseguimos influenciar positivamente uns aos outros, se já falou com o seu homólogo brasileiro para tentar influenciar e dizer que devem apoiar o esforço de defesa, não é o esforço de guerra, é o esforço de defesa da Ucrânia, porque sim, é a defesa da Ucrânia, a defesa da Europa e a defesa do mundo que está em causa. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo agradecimento e pelo reconhecimento do nosso esforço, do nosso trabalho, que é comum, de facto, e aí estamos em sintonia, sem ironias nenhumas, naturalmente. Em relação à sua pergunta, a resposta é não. Não contactei ainda o meu homólogo, espero poder fazê-lo em breve, e parece-me muito importante esse esforço de fazer com que que o mundo nos acompanhe. Olhamos muitas vezes apenas para a esfera em que nos encontramos e esquecemos que é importante também fazer chegar esta mensagem a outros contextos e o Sr. Primeiro-Ministro fez já questão de disponibilizar a própria rede diplomática portuguesa
à Ucrânia para poder também explicar melhor e fazer esse trabalho de difusão daquilo que são os seus objetivos e os princípios pelos quais estão a lutar e estamos a lutar. E, portanto, solidarizamos-nos, e Portugal falo, com esse objetivo de poder explicar melhor ao mundo do que é que se trata e o que é que está aqui em causa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Rodrigues Saraiva tem a palavra. Muito obrigado. Sra. Ministra, ainda voltando à não-resposta, entretanto entusiasmei-me a ir falar diretamente da Ucrânia e falta uma parte da não-resposta, é porque a pergunta que nós submetemos relativamente aos Leopard 2, porque é que não respondeu? Porque a nossa pergunta tinha outras perguntas, nomeadamente... aliás, nós nem perguntávamos quantos é que iam ser enviados. Nós perguntávamos, era acima de tudo, quanto é que as Forças Armadas dispunham, e de facto dizem 37, é a única resposta que é dada, e depois perguntávamos na totalidade desses carros de combate quanto é que estão operacionais, não é? Porque vamos partir do pressuposto que os 3 que estão a enviar, ainda existem outros dentro dos 34 que sobram, os 34 estão operacionais, é essa a resposta que devemos... Como não responde, vamos partir do pressuposto que os outros que sobram estão todos operacionais ou não. Não sei, porque certamente vão ficar Leopard 2 operacionais cá em Portugal ao serviço das nossas Forças Armadas. Se são os 34 que estão operacionais ou não. Pronto, por isso é que era uma não resposta. Mas vou já aqui passar para outra pergunta e eu aqui vou tentar ser muito objetivo. Senhora Ministra, porquê é que Catarina Nunes, que é a Presidente da IDD, pediu para não ser reconduzida nas suas funções? Senhora Ministra, tem a palavra. Muito obrigado. Senhor Deputado, quanto aos Leopard, eu já disse várias vezes que há necessidade de manutenção e que uma maioria desses meios vai ficar operacional mais rapidamente do que ficaria se não tivéssemos este plano agora. E, portanto, naturalmente que teremos carros operacionais, carros de combate operacionais, e é aí que estamos a trabalhar. Relativamente à pergunta que me faz, acho que tenho que perguntar à doutora Catarina Nunes. O que posso dizer é que ela terminou o seu mandato, pediu para não ser reconduzida, despedi-me dela muito cordialmente, como sempre, e portanto, não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto. Sr. Deputado Rodrigues Saraiva tem a palavra. Pronto. Relativamente a Leopard 2, eu preferia que fosse dada uma resposta do género. Como deve imaginar, Sr. Deputado, é um tema sensível e nós vamos lhe responder em termos confidenciais. É para ser um número, tipo 2, 3, 4, e eu aceitaria perfeitamente essa resposta. Quando não diz isso e começa com essa conversa assim um bocado redonda, nós ficamos preocupados com, de facto, qual é que são as condições materiais das nossas Forças Armadas. E também não fico muito tranquilo com dizer que eu tenho que ir perguntar à doutora Catarina Nunes, como se a senhora Ministra não faça ideia sequer porque é que ela não quer continuar. Outras perguntas objetivas, que é para tentar que as respostas também sejam objetivas e nós não ficarmos aqui depois a criarmos, conjecturar quais é que vão ser as razões. A questão do Hospital Militar, eu teria uma pergunta para ser feita, mas penso que outro partido, penso que foi o PSD, já fez a pergunta, e eu tenho só aqui outra, está relacionada. Se a senhora Ministra já percebeu porque é que no âmbito da questão do caso que houve em torno do Hospital Militar, porque é que o relatório da IGDN foi classificado confidencial pelo seu antecessor? Se a senhora Ministra já percebeu porque é que ele foi classificado confidencial? Senhora Ministra tem a palavra. Sr. Deputado, só a título de informação, esse relatório já foi desclassificado. Não, só... Eu sei, mas é porque até hoje, e das várias vezes que tentámos, o antecessor da senhora Ministra não conseguiu, não respondeu, ou não quis responder, ou não conseguiu responder, porque é que a determinada altura o classificou como confidencial. Era só isso. Sim, portanto, eu estou agora a tentar numa segunda fonte ter a resposta. Eu só acrescentei, caso o Sr. Deputado não soubesse, que o relatório foi desclassificado. E mesmo quando estava classificado, foi entregue aos grupos parlamentares, inclusivamente a Iniciativa Liberal. Ok. Senhor Deputado, foi a Inspeção-Geral da Defesa Nacional que classificou assim esse relatório e, portanto, estava classificado naquela altura e não posso eu próprio justificar porque é que a Inspeção-Geral
classifica assim. Na altura era a prática, e é a prática da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, portanto, a resposta é essa, já foi desclassificado, foi enviado a este Parlamento. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, as últimas duas perguntas eu posso fazê-las em conjunto, para não estarmos aqui a devolver, até porque ambas são a pedir aqui um bocado de estimativa temporal, é o que eu lhe vou pedir nestas duas perguntas. A primeira, porque atendendo àquilo e se bem percebido a sua intervenção inicial relativamente ao novo Conselho Estratégico de Defesa Nacional, portanto, quando é que poderemos ter mesmo, de facto, acesso a ele para o debater? Se consegue ter uma data mais estimada própria? Já houve umas notícias que saíram, por causa de uma entrevista que alguém deu, mas se há aqui uma data para nós podermos começar a pôr a mão na massa e a estudar e a analisar. E a segunda também tem a ver com uma estimativa temporal. A Sra. Ministra, como sabe, acho que continua a decorrer uma averiguação, não investigação, sobre as agressões que terão sido feitas a uma recruta de Abrantes. Nós, entretanto, aqui em Comissão já decidimos que haverá depois umas audiências sobre isso quando tiver terminado esse processo de averiguação, e era para saber se sabe o ponto de situação, se já terminou, se há uma estimativa de quando é que isso estará terminado, para depois voltarmos a esse tema, então já com factos em cima da mesa, para podermos debater essa infelicidade que aconteceu em Abrantes. Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigado. Relativamente ao conceito estratégico de defesa nacional, o documento das grandes opções vai dar entrada em breve aqui na Assembleia para ser discutido e aprovado, sendo que depois dará origem a um documento que o Governo aprovará, que é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Neste momento está disponível no site do Instituto da Defesa Nacional o relatório do Conselho de Revisão, que fez, enfim, a base do trabalho, um conselho nomeado por mim e pelo Sr. Primeiro-Ministro, para preparar, enfim, uma base que permita fazer esse trabalho e que contou com contributos variados e um trabalho também de organização, de conferências e debates a nível nacional por parte do Instituto da Defesa Nacional. Esse relatório está disponível, ele é a base do trabalho. Estamos a auscultar ainda, em sede de governo, das várias áreas governativas e outros atores, contributos para consolidar esse documento das grandes opções, que vai dar entrada muito, muito em breve. Quanto à questão do processo de agressões, foi terminado o segundo processo de averiguações que eu própria e o Exército solicitámos depois de conhecidos os acontecimentos mais graves que aqueles que nos tinham sido inicialmente reportados. É um processo que deu origem a mais um processo de averiguações que deu origem a 4 processos disciplinares. De um deles é extraído uma certidão e foi enviado à Polícia Judiciária Militar para averiguação havendo indícios criminais. E é esse o ponto de situação. Eu disse e repito, são situações que não são admissíveis, haverá tolerância zero e os ramos das Forças Armadas e a defesa em geral estamos totalmente em sintonia na necessidade de enfim, desenvolver todas as medidas necessárias a evitar que estas situações aconteçam, porque são, de facto, incompatíveis com os valores militares e com a própria profissionalidade das Forças Armadas. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, ainda tem mais questões? Ainda tem tempo. Teria, Sr. Presidente, mas estou com receio de ter respostas vagas e não concretas e, portanto, vou deixar que o próximo grupo parlamentar... Não, já tentei várias vezes, quer dizer... Muito bem, Sr. Deputado. Vou passar. Então...